Chegou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para dizer como é que vai funcionar a vacinação das crianças no Brasil. Crianças de 5 a 11 anos, a gente está com transmissão direta de Brasília, sentou-se no meio do púlpito, houve uma reorganização ali das plaquinhas, o ministro já refez o que havia sido desfeito pela assessoria. Sentado, não tem problema, a gente está movimentando registrando toda a movimentação, inclusive da imprensa, acompanhando aí a montagem dessa fala. Está lá a secretária de Atenção Especial ali, a Covid, que trata do PNI também. A gente está dando agora nos instantes finais. Agora é o que o governo vai dizer, de que forma vai vacinar as crianças do Brasil a partir dos 5 anos de idade contra a Covid-19. Lembrando, a Pfizer, que tem a vacina já aprovada pela Anvisa, vacina segura, diz que pode entregar a partir do dia 10. O ministro vai começar a falar, nós vamos a Brasília direto, ouvindo, não perdemos nada, captamos o bastidor da chegada para você no CNN 360. Prazer recebê-los aqui no Ministério da Saúde. Inicialmente, cumprimentar o secretário executivo, Rodrigo Cruz, a secretária da Secovid, Rosana Leite de Mello, secretário Arnaldo Medeiros, da Secretaria de Vigilância de Saúde, o Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONASEMS, e a Marcela Alvarenga, assessora técnica do CONASEMS. Eu troquei o Jurandir Frutuoso, é do CONAS, é o nosso amigo. Hoje é um dia importante, onde definimos os rumos de mais uma etapa no nosso bem-sucedido Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Lembrar que hoje nós vamos atingir uma marca expressiva, a distribuição de mais de 400 milhões de doses de vacina. Isso mostra o compromisso do governo federal em prover vacinas para que a população brasileira possa livremente buscar essas políticas públicas nas nossas salas de vacinação. A campanha de imunização do Brasil, seguindo uma tradição de décadas do nosso Sistema Único de Saúde, é bem sucedida. Nesse sentido, é necessário se registrar o agradecimento aos secretários estaduais de saúde, aqui representados pelo Jurandir Frutuoso, e, sobretudo, aos secretários municipais de saúde dos mais 5.570 municípios dessa grande nação, o nosso Brasil, aqui representados pela Marcela Alvarenga. Nesse período, nós mostramos a nossa capacidade de vacinar a nossa população. Durante vários dias, atingimos uma meta de mais de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas. Nós já atingimos, considerando a população acima de 12 anos, mais de 80% da população brasileira imunizada com 2 doses. Nós fomos pioneiros a nível mundial na aplicação de doses de reforço. Nós já distribuímos cerca de 20 milhões de doses de reforço. Os nossos adolescentes, 75% já receberam a primeira dose, 35% já receberam a segunda dose, e o reflexo disso, além das outras políticas públicas que foram executadas, como o fortalecimento da atenção primária, como o fortalecimento da assistência especializada à saúde, com habilitação de leitos de terapia intensiva, que passaram de 23 mil e em caráter de habilitação extraordinária para cerca de 42 mil leitos, e agora, ultimamente, aprovamos para ficar com uma habilitação definitiva mais 6.500 leitos de UTI, ao custo de cerca de 2,6 bilhões de reais, deixando um legado permanente para o Sistema Único de Saúde. O público das nossas crianças, de 5 a 11 anos, que são o futuro do nosso Brasil, e a eles nós dedicamos toda a nossa atenção e compromisso, merece uma ênfase especial, até porque esse público precisa ser atendido com uma vacina específica, e essa vacina
foi desenvolvido pela indústria Pfizer-BioNTech, uma vacina que tem uma dosagem diferente, equivalente a 1/3 da dose da vacina que é aplicada nos adultos, e isso foi testado através de ensaios clínicos e já logrou aprovação em agências sanitárias respeitáveis, a exemplo do FDA, a exemplo da Associação da Anvisa, atestou a segurança e a eficácia dessa vacina, que é a competência dessa agência regulatória. Então, essa vacina foi aprovada pela Anvisa e, logo que a vacina foi aprovada pela Anvisa, o Ministério da Saúde, como é do conhecimento de todos, fez uma recomendação, colocou essa recomendação em consulta pública, houve uma contribuição muito vasta da sociedade brasileira, de sociedades científicas, e depois nós fizemos uma audiência pública, uma audiência que teve uma participação de especialistas das várias correntes, a participação do CONAS e do CONASEMES, a participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal e, a par das informações obtidas da consulta pública, do posicionamento dos diversos especialistas na audiência pública e em atenção ao que foi decidido por Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e ao que nós havíamos nos comprometido, estamos hoje aqui para anunciar as condições para que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos ocorram. Nós tivemos, durante esse período da pandemia, que foi decretada pela OMS em março de 2020, infelizmente nós tivemos perdas de crianças. Claro que essas crianças, comparando as outras faixas etárias, não é o grupo que tem a maior mortalidade, mas toda a vida é importante, e, sobretudo, a das nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Nós dedicamos toda a atenção especial ao tema. Eu queria pedir ao professor Arnaldo Medeiros, nosso secretário de Vigilância em Saúde, para que ele fizesse uma fala sobre os aspectos epidemiológicos da Covid-19 no Brasil, em relação a essa faixa etária específica, né? Porque muitas vezes se faz as considerações considerando a faixa etária de 0 a 18 anos, e esse não é o escopo da discussão de hoje. O escopo da discussão de hoje são crianças de 5 a 11 anos, onde há uma evidência científica própria, construída, e onde tem dados em relação aos aspectos regulatórios, aos aspectos da efetividade das vacinas, e claro que são dados de curto prazo, não são dados de longo prazo, até porque essas vacinas, a EMA, por exemplo, as aprovou no dia 25 de novembro, e as pesquisas elas são muito recentes, sendo impossível se ter dados de longo prazo. Isso é importante, porque diz respeito a aspectos como a segurança da vacina, que, no caso do Brasil, a segurança da vacina é competência da Anvisa atestar. Então, professor Arnaldo. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a população brasileira. Quero cumprimentar o nosso querido ministro de Estado, Marcelo Queiroga. Obrigado, ministro, pela oportunidade. Cumprimentar os secretários do Ministério da Saúde que aqui se fazem presentes, o secretário executivo Rodrigo, a secretária Rosana, da Secovid. Quero cumprimentar o meu amigo Jurandir, representante do CONAS, e a nossa querida Marcela, representante do CONASEMES, e boa tarde a todos os jornalistas e a população brasileira. Ministro, nós vamos apresentar o estudo epidemiológico de morbimortalidade por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil, particularmente durante o período da pandemia. Próximo slide, exatamente esse. Nós vamos analisar esses dados em 3 conjuntos de bancos de dados que temos no nosso Ministério. Um do conjunto de bancos de dados que está relacionados ao SUS Notifica. Na sequência, iremos estudar os casos graves de SRAG que está no CIVEP Gripe. E, por fim, faremos uma avaliação do nosso sistema da linha de vida, que é do Sistema de Informação de Mortalidade.
Os casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, registrados no SUS Notifica no Brasil entre 2020 e 2021, mostra que em 2020 tivemos 243 mil casos de Covid em criança neste intervalo etário. Em 2021, nós tivemos, portanto, 324.505. Ao lado tem uma tabela em que você vê mês a mês, tanto do ano de 2020 quanto do ano de 2021. Mas, ao longo desse gráfico, eu acho extremamente interessante o próximo slide, quando a gente sobrepõe os dados de um ano e do outro, quando a gente verifica mês a mês como foi a notificação de casos de Covid-19 neste intervalo etário. A gente vê o comportamento absolutamente distinto deste intervalo etário, tanto do ano de 2020, quanto comparado mês a mês com o ano de 2021, onde, quando vemos que no ano de 2021 tivemos um pico por volta de março e abril, e de lá para cá, consistentemente, temos uma queda do número de casos de Covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos. Próximo slide. Esse slide mostra claramente os casos confirmados em crianças de 5 a 11 anos por unidade da federação. Pelo óbvio, chama a atenção, claro, o estado de São Paulo, até pela sua densidade demográfica, tanto com relação ao ano de 2020, quanto com relação ao ano de 2021. Mas, nesse caso, temos aí a discriminação por unidade federada. Nos gráficos mais à direita, estamos, portanto, o mapa de calor, que nós por assim chamamos, onde verifica por cada unidade federada a intensidade dos casos relacionados à Covid-19. Na sequência, nós temos, portanto, os dados que são obtidos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que nós carinhosamente chamamos de CIVEP-Gripe, ministro, no qual a gente avalia os desfechos de síndrome respiratória aguda grave, que, pelo que todos nós sabemos, é o quadro mais grave, mais sombrio, por assim dizer, de um prognóstico mais apertado, mais difícil, mais reservado com relação a pacientes que desenvolvem Covid-19. Próximo slide. Nesse slide você vê todos os casos de SRAG no Brasil, de março de 2020 até 2021, por intervalo etário. Nós tivemos no país cerca de 2.818.770 casos de SRAG. Desses 2 milhões, 1.881.000 foram casos de SRAG por Covid-19. Quando a gente olha no intervalo etário que nos interessa, né, na questão de hoje, que é exatamente o intervalo de 5 a 11 anos, nós tivemos que casos de SRAG por Covid-19 neste intervalo etário foi de 6.324 casos, representando uma taxa de incidência de 30,7. Quando a gente olha essa taxa de incidência no total, isso representa 0,34% do total dos casos de SRAG por Covid entre todos os pacientes de 5 a 10 a 11 anos de idade. Próximo slide. Nesse slide, nós vemos, portanto, os dados com relação aos óbitos por SRAG, por faixa etária no Brasil, de março. Eu queria pedir, só silêncio, por favor, se possível. De números de óbitos por SRAG, por faixa etária no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021. Nós vemos que na faixa etária específica, né, por óbitos por SRAG das mais diversas etiologias, tivemos 766 óbitos, mas quando a gente olha para os óbitos por SRAG por Covid-19 neste intervalo etário, nós tivemos 311 casos. Né? Isso dá uma taxa de mortalidade de 1,5, e quando a gente olha para a taxa de letalidade, verificamos que a maior taxa de letalidade por óbito por SRAG por Covid, obviamente, nos indivíduos mais idosos, né, acima de 80, de 90 a mais, e a menor taxa de natalidade que temos é na faixa de 5 a 11 anos, que corresponde a 4,9%. Próximo slide. Esses são os casos e óbitos por SRAG de 5 a 11 anos no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021, né, por unidades federadas. Pelo óbvio, esse número se repete em relação aos dados que nós apresentamos anteriormente. Próximo slide. Mas quando a gente cruza esses dados de Covid-19
no Brasil, de março de 2020 a dezembro de 2021, tanto de casos como de óbitos, né, nos intervalo pediátrico, por assim dizer, de 0 a 4 anos, de 5 a 11, de 12 a 17, e focalizando exatamente na coluna que fala especificamente do intervalo etário que nos interessa, a gente vê quais são as principais comorbidades associadas aos casos de SRAG por Covid-19, no qual asmas e doenças neurológicas crônicas se constituem talvez as principais comorbidades. Quando nós olhamos para os óbitos nessa faixa etária, a gente verifica que, portanto, as doenças, os imunodepressivos e as doenças neurológicas crônicas se constituem as principais comorbidades associadas aos óbitos neste intervalo etário por SRAG e por Covid. Breaking News, CNN. 5 horas e 24 minutos, você segue acompanhando as imagens da entrevista coletiva na qual o governo ainda não anunciou oficialmente o que ele já colocou em papel passado no release, né? O documento distribuído à imprensa. Além do que já está aqui na nossa tarja, eu considero mais importante que o Ministério da Saúde recuou e não vai cobrar prescrição médica para a vacinação. Peço atenção ao nosso time, o governo da saúde, o governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde recua e não vai cobrar prescrição para vacinação infantil. A vacina no Brasil, ela não é obrigatória, nenhuma categoria está sendo vacinada obrigatoriamente. A vacinação infantil também não será, mas o governo recuou e não vai cobrar prescrição médica. O que diz o Ministério da Saúde no documento distribuído à imprensa lá em Brasília? O Ministério da Saúde anuncia a inclusão de crianças no Plano Nacional de Imunização. A imunização da faixa etária de 5 a 11 anos não será obrigatória e o Ministério estima que esse público, cerca de 20 milhões de crianças, comece a ser vacinado em janeiro. A vacinação será feita por ordem decrescente, ou seja, 11, 10, 9, 8, até as mais novinhas, 5. Para a imunização desse público, será necessária a autorização dos pais. No caso da presença, se o pai for levar a criança, não vai precisar de termo por escrito dos pais. E aí vem a orientação da pasta é que os pais procurem recomendação prévia de um médico, mas não haverá cobrança, isso não está aqui, mas dá para inferir, não haverá a cobrança dessa prescrição no ato da vacinação. A única cobrança ali é de autorização dos pais. A vacinação será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado para aplicação do público infantil pela Anvisa. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 8 semanas. Obrigada ao nosso time da CNN. A notícia chegou aqui, a gente está indo antes do anúncio acontecer, porque o governo segue repassando aqui dados já conhecidos sobre as crianças. A gente está com o nosso time aqui, Gustavo Uribe e Uripita apostos. Obrigada, gente. Uribe, o pulo do gato é esse. Obviamente, então, vai ter ali, não será obrigatória, que é o que o governo fez com a vacinação em geral. Ele está, inclusive, tentando buscar mecanismos para que empresas privadas ou governos municipais e estaduais não possam cobrar o comprovante de vacinação. Então, não seria diferente com essa faixa etária. Mas o pulo do gato está aqui. A orientação, não é uma ordem e também não é uma imposição, é que os pais procurem recomendação prévia de um médico. Mas a exigência vai ser a autorização por escrito, então, dos próprios pais da criança para que ela seja vacinada. É isso. Se os pais não estiverem junto, autorização por escrito e segue o jogo. Yuri Pita. Pois é, Dani, essa mudança, né, de em vez de ser uma prescrição obrigatória, passar a ser uma recomendação, uma orientação,
acabou sendo ali a grande diferença em relação ao que o Ministério da Saúde vinha anunciando. Faz questão ali de frisar que a vacinação não é obrigatória e aquilo que a gente havia falado sobre o consentimento dos pais. É óbvio, se não é o próprio pai ou a mãe que leva a criança a um posto de vacinação para ser vacinado, se vai um outro adulto levar essa criança, precisa ali sim de uma autorização por escrito dos pais. Agora, é importante ali, o secretário Arnaldo Medeiros estava fazendo uma apresentação muito parecida com a que ele fez ontem durante a audiência pública, na qual mostrou esses dados para falar ali da relativa da incidência não massiva, digamos exato, assim, né? Uma incidência menor ali no público infantil de 5 a 11 anos. O ministro retomou a palavra, vamos ver se ele já está detalhando ali. A gente volta em seguida com o nosso time todo a postos aqui. Vamos voltar a ouvir o ministro Marcelo Queiroga. Não logrou aprovação em outras agências sanitárias que são rotuladas como agências que têm uma maturidade regulatória maior, de tal sorte que é um pouco diferente do contexto brasileiro. Eu vou passar para a secretária Rosana, para que ela possa fazer as suas considerações. Enfim, essa matéria é uma matéria que é feita à secretaria dela e foi feito um excelente trabalho. Eu queria agradeço à secretária Rosana, agradeço ao secretário Rodrigo Cruz, ao secretário Arnaldo e toda a equipe do Ministério da Saúde. Durante esse período de festas de final do ano, de Natal, do Réveillon, se dedicaram bastante aqui para que nós pudéssemos trazer o fruto desse trabalho aqui para vocês e que vocês nos ajudem a levar para a sociedade brasileira, até para que as pessoas conheçam o que se faz aqui no Ministério da Saúde. Obrigada, ministro. Cumprimento o ministro, doutor Rodrigo, doutor Arnaldo, doutor Jurandir, Marcela, que conheci hoje, e todos aqui presentes. Mais uma vez, a gente agradece essa oportunidade de estar levando, né, para a população brasileira, que esse é o nosso conflito de interesse, né, doutor Queiroga, de estarmos aqui imbuídos nisso. E hoje, esse anúncio da inclusão de crianças de 5 a 11 anos no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Covid, ele faz parte, né, a concretude de todo um processo que nós já estávamos a fazer, e não apenas quando se teve a ideia em algum país, né, em algum outro lugar, a necessidade ou não de se vacinar criança. Como foi muito bem já colocado, o Ministério da Saúde, ele não só apenas está extremamente atento ao que acontece em cada estado, em cada unidade de federação, em cada município, porque nós fazemos essa monitorização, mas também o que acontece nos outros países. Afinal de contas, nós estamos numa pandemia. E é nesse sentido que também nós já estávamos atentos a isso previamente. Poderia chegar-se uma necessidade de vacinar esse público, também estava no nosso radar. E como tudo, não só em administração pública, né, a vida ela é assim, nós temos uma tempestividade, o tempo correto de ser feito. E acredito, ministro, que esse sim é o tempo adequado. Próximo, por favor. E questões como que foi todo esse nosso processo, né? Antes mesmo do anúncio pela nossa agência reguladora, o órgão 5 a competência, que, de acordo com a nossa legislação brasileira, é o responsável por analisar, através de critérios já bem estabelecidos, não só a parte da segurança, mas toda uma vigilância, né, em relação a imunizantes, a medicamentos, e uma série de outras competências que essa nossa agência tem. Então, no dia 16, foi... antes mesmo assim do anúncio dela, né, da autorização, nós já estávamos, o doutor Rodrigo vai explicar um pouco melhor a posteriori, em tratativas de nossos contratos. Nós já sabíamos que precisaríamos um quantitativo para vacinar, como já foi até colocado aqui em audiência previamente, os adultos, não só com a dose de reforço, ou talvez algumas pessoas que precisassem tomar o esquema primário por conta da idade. Então, nós já estávamos numa programação. Esse era um terceiro o contrato com a Pfizer, especificamente por quê? Porque é o único imunizante
autorizado aqui no nosso país para ser utilizado em criança. E como o ministro muito bem colocou, o imunizante é o imunizante da Pfizer, só que ele é um imunizante completamente diferente, é esse mesmo termo, do imunizante para adulto. Tanto é que uma das maiores preocupações, não só da nossa agência, são os erros de administração. Tanto é que ele tem toda uma característica distinta do frasco, a quantidade de dose, a quantidade de RNA e assim sucessivamente. E tem que ter esses critérios. E esse público, não só pelas suas próprias peculiaridades inerentes, é um público que está, de fato, em desenvolvimento. Então, muitas vezes, causa-se até espanto por algumas pessoas que estão acostumadas com algumas decisões que a gente fala. Antes da pandemia, algumas situações, as tomadas eram dessa forma, e durante e após a pandemia, com certeza, isso vai mudar. E nós tivemos esse cuidado, e não foi um cuidado excessivo, muito pelo contrário. Medicina, a gente sabe, a gente não pode tratar nem a mais e nem a menos. Tanto que a própria Anvisa, quando ela deliberou esse assunto, ela fez uma modificação nos seus processos, no sentido de dar muito mais segurança. Além das análises técnicas avaliadas, rotineiramente usada, também lançou mão de profissionais, de especialistas, todos viram, né, fizeram inclusive até vídeos, ou seja, abriu uma diferença, por quê? Porque é um público extremamente caro para nós, brasileiros, que é o nosso futuro. E a partir do momento que foi autorizado, imediatamente, como nós já tínhamos algumas tratativas com a Pfizer, nós já acionamos para nós termos, sim, esse quantitativo. Vale ressaltar que, conforme as nossas leis, nós somos uma instância administrativa pública, o comprar não basta apenas a gente ter ao dinheiro, né? Nós precisamos passar por alguns processos, mas nós já estávamos antevendo isso e imediatamente foi acionado e resguardado um determinado quantitativo. Os senhores têm que lembrar que o mundo todo precisa de vacina. Então, é natural que este fabricante tenha também as suas dificuldades de fornecer no tempo em que nós queremos. Então, isso também a pandemia nos mostrou. E, para se tomar uma decisão mais solidificada, lembrando que nós estamos, sim, no Estado Democrático de Direito, e como essas tratativas já tinham sido feitas, nós teríamos um lapso temporal para a entrega desses imunizantes, nós decidimos ampliar o debate para a população. Por que isso? A nossa secretaria, como o ministro mesmo fala, diuturnamente nós recebemos demandas, não só as demandas judiciais, né, as demandas principalmente da população, questionando, perguntando com angústia de usar este ou aquele imunizante e assim sucessivamente. E esse público, a demanda aumentou. Então, nós decidimos abrir não só uma consulta pública, né, a audiência pública, um instrumento que fala muito claramente o que é a nossa democracia para essa participação. E essa participação não apenas para nos dar subsídios, tanto da sociedade, algumas sociedades especialidades nos enviaram algum documento, na verdade, apenas uma, né? A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia nos enviou um documento para subsidiar as nossas tomadas de decisão. A nossa própria agência reguladora também nos mandou extensa literatura, e também a nossa Câmara Técnica Assessora também nos assessorou nessa tomada de decisão, e a população brasileira. Nós fizemos essa consulta, também fizemos a audiência, que foi ontem, e hoje, ministro, hoje é a concretude dessa tomada de decisão que nós fizemos. O próximo, por favor. E lembrar que o único imunizante que nós temos autorizado para utilizar é o imunizante da Pfizer, a Comirnaty. Próximo, por favor. E nós iremos contemplá-lo agora, durante a pandemia, no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. E quais serão as nossas recomendações, sinteticamente falando? Imprescindível que os pais, mães responsáveis por essas crianças consultem um médico antes, né, de irem tomar essa vacina. E por que é essa nossa preocupação?
A criança ela está em pleno desenvolvimento, então é importante essa informação. Nós temos alguns efeitos adversos, temos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado ele tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei, né? As crianças elas têm que ter um responsável, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso aqui é mais reiterar na proteção dessa criança. E as vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente aquelas normas recomendadas pela Anvisa, com todos aqueles critérios. Próximo, por favor. E que nós sugerimos, sim, né, alguma ordem de prioridade, lembrando que as duas primeiras são as prioridades norteadas por dispositivos legislativos, no caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19, embora as crianças elas possam ter doenças assintomáticas, oligossintomáticas, elas podem transmitir, então seria uma proteção a mais dessas pessoas imunossuprimidas e esses adultos que, embora eles estejam também imunizados, isso não impede que eles possam ter outra infecção, então é o cuidar. E, na sequência, as crianças sem comorbidades, a gente também recomenda iniciar pelas crianças mais velhas, não só aqui, porque elas, comparativamente com as crianças um pouco mais jovens, elas apresentam um pouco mais de sintoma, e também as crianças que saem mais, que têm mobilidade, que vão para as escolas. Porém, isso vai ser decidido, né, principalmente esses que não são regidos por lei, pela ponta, ou seja, a parte do município que vai definir como que ele vai fazer essa vacinação. E o próximo, por favor. E, diante disso, algo que também tem nos questionado, ontem na audiência pública foi muito bem apresentado, né? O doutor Safad colocou, inclusive, essa questão. O intervalo. Por que nós decidimos colocar a obrigatoriedade do intervalo de 8 semanas? Se na bula está 3 semanas. Todos sabem que os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário, é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo ele se amplie, que não seja de 21 dias, que seja de 8 semanas. Isso serve tanto para adultos como para crianças. E nas crianças tem algo que nós trazemos a maior. Como foi bem apresentado ontem, as crianças elas têm sim um risco de miocardite, é um risco, é raro, mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível. Nós queremos minimizá-lo ao máximo. E os trabalhos demonstram que, se a gente ampliar esse espaço de tempo, que for acima de 21 dias, até 8 semanas, esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso. Então, por isso que o Ministério da Saúde, além desses trabalhos feitos em adultos, nós também temos esses trabalhos que demonstram que o risco dessa criança, se porventura desenvolver uma miocardite, ele é menor se tomado com intervalo de 8 semanas. Próximo, por favor. E aqui nós trazemos só alguns exemplos, né, de outros países que adotaram não só esses intervalos distintos, né, que variou de 3 semanas a 8 semanas, a depender não só do cenário epidemiológico, mas também de algumas características peculiares dessa população. O próximo. Eu acho que essa agora é do Rodrigo, né, Rodrigo? Então, eu agradeço. A mensagem principal que nós gostaríamos de deixar é que fizemos tudo tempestivamente.
é uma população extremamente cara para nós brasileiros, então o cuidado e a prudência, elas devem estar sempre norteando as nossas deliberações. E hoje é o final de um processo, né, no sentido de se liberar pelo Ministério da Saúde a vacinação dessas crianças. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Só destacar que o Ministério da Saúde ele adquiriu, junto à Pfizer, 300 milhões de doses. O primeiro contrato ele foi firmado na gestão do meu ilustre antecessor, o ministro Eduardo Pazuello. Então, à época, todos vocês acompanharam e noticiaram algumas questões de natureza legal, porque a indústria farmacêutica ela não se responsabiliza, ou não se responsabilizava, ou não se responsabiliza, melhor dizendo, pelos eventos adversos da vacina. Na época, houve uma discussão no âmbito da consultoria jurídica do Ministério da Saúde e o Congresso Nacional aprovou uma legislação que autorizava, mesmo diante dessas questões, a aquisição dessas vacinas. Então, depois, nós pudemos progredir nessa relação com a indústria Pfizer-BioNTech e tem sido um dos imunizantes, né, eu acho que já é o primeiro, né, em frequência de utilização aqui no Brasil, tem nos ajudado bastante no enfrentamento à pandemia, como já destacamos, né. Essa questão dos eventos adversos e uma campanha de vacinação em massa sempre vai ocorrer, né, e nós temos que observar a competência da farmacovigilância natural é da Anvisa, naturalmente que o Ministério da Saúde também acompanha eventos adversos relacionados à vacina. Esses eventos adversos podem acontecer em qualquer faixa etária. A vacina Pfizer pediátrica é uma vacina que foi aprovada recentemente. No entanto, segundo dados do CDC, nós já temos mais de 8 milhões de doses dessa vacina aplicada e até o momento não foi feito nenhum alerta de segurança maior. É claro que o mundo inteiro faz uma vigilância e, havendo algum aspecto atinente à segurança, esses fatos são notificados e eles são alvo do interesse dos pesquisadores no mundo inteiro e é necessário que todos conheçam esses fatos relacionados à vacinação, não só os seus benefícios, como, por exemplo, a redução de casos, como o estudo que foi publicado no New England mostrou uma redução no período observado de cerca de 90% dos casos de Covid naquelas crianças onde foi aplicado a vacina. Esse é o benefício. Existem os eventos adversos, nós não conhecemos tudo ainda, né? Só o acompanhamento de fase 4 vai mostrar, e é necessário que a sociedade conheça todos esses aspectos para a melhor tomada de decisão. Eu vou passar para o Rodrigo Cruz, para que ele possa trazer o cronograma de entrega dessas doses. Nós temos 20 milhões, aproximadamente 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos, conforme o censo. Como são 2 doses, em tese, nós precisaríamos de ao menos 40 milhões de doses. Nós não sabemos ainda, né, qual que será a taxa de adesão dos pais a essa vacinação, e os pedidos dependem dessa velocidade da vacinação e também da capacidade de entrega das vacinas pela indústria. Rodrigo, por favor. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Tentar ser breve aqui na Gente, o Ministério da Saúde está fazendo uma comunicação bastante dúbia. Creio que, talvez por política, isso vai ser analisado pelo nosso time assim que a coletiva terminar. Documento que foi entregue, documento oficial que foi entregue à imprensa, deixa claro que a prescrição médica, que ouvir um médico, esse é o termo adequado, é uma recomendação. Obrigatoriedade por lei é o acompanhamento dos pais do processo de vacinação, se não tiverem ao lado, que por escrito. Isso é o que está sendo feito. Nós vimos agora, nesse instante, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o mesmo que se orgulhava no início de sua gestão no Ministério de ter reabilitado o Zé Gotinha, uma família de Zé Gotinhas, como ele gostava de dizer. Ele acaba de falar que a população precisa conhecer os benefícios, mas também os efeitos adversos da vacina. De novo, quando está tratando de vacina para criança. Todos os detalhes desse pronunciamento, as análises, claro, você vai seguir agora
agora acompanhando com ele o Márcio Gomes no Prime Time. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dani. Muito obrigado pela passagem de bastão aqui. A gente vai continuar acompanhando a coletiva no Ministério da Saúde em Brasília e depois trazemos o noticiário completo desse dia importante sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Que a população pediátrica do Brasil, segundo estudos do IBGE, para a faixa etária de 5 a 11 anos, era de 20,5 milhões de crianças e que, em havendo aprovação da agência reguladora, essas doses deveriam ser priorizadas no envio deste terceiro contrato, isso em 8 de outubro de 2021. Em 29 de outubro de 2021, o Ministério, então, celebra esse contrato para a aquisição dessas 100 milhões de doses, com essas duas novidades, como eu acabei de destacar. Tá buscando por um AP para alugar? Tem que olhar no Quinto Andar. Além de não precisar de fiador, você envia documentos, assina o contrato e resolve tudo online, sem burocracia. É só entrar em quintoandar.com.br. Iriam ser incluídas no PNO. No dia 17, já pela manhã, 8 horas da manhã, o Ministério encaminha uma mensagem à Pfizer perguntando qual que seria a capacidade máxima de fornecimento de doses para o terceiro trimestre em 2022, nessa apresentação pediátrica. No dia 23 de dezembro, a Pfizer informa que consegue disponibilizar 20 milhões de doses para o terceiro trimestre. Para o primeiro trimestre. Lembrando que no nosso contrato assinado já estava previsto o máximo de doses alocadas para esse trimestre de 20 milhões de doses. Então, todas as doses do primeiro trimestre, contratualmente assinado no dia 29 de dezembro, serão, então, de doses pediátricas e, para isso, a gente precisa assinar e firmar um aditivo de contrato que foi assinado no dia 28 de dezembro. Então, cumpre mencionar que, desde o dia 8 de outubro, o Ministério já formaliza essas tratativas junto à Pfizer, independente da gente já acompanhar ao longo de todo o ano nessas reuniões semanais que acontecem. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, então, como a gente já antecipou, serão 20 milhões de doses para o primeiro trimestre e já temos reservados mais 20 milhões de doses para o segundo trimestre e essas reservas ficam mediante uma sinalização por parte do Ministério da Saúde, das quais 3,74 milhões de doses serão entregues no mês de janeiro. Importante dizer que a gente tem essas reuniões semanais com a Pfizer. Em todas as reuniões, a gente busca antecipar o cumprimento desse cronograma e, na medida que a gente for conseguindo isso ou for tendo novidades, a gente informa a todos os senhores, mas isso é o que a empresa consegue disponibilizar para o mês de janeiro. Não temos ainda informação dos voos, até há poucos minutos antes de começar a coletiva, a empresa ainda não tinha conseguido nos informar, mas as datas alvos de recebimento ou de chegada desses voos são essas. Serão uma entrega semanal, serão 3 voos cada voo, contendo, então, 1,248 milhão de doses. Né? Os voos chegarão pelo aeroporto de Viracopos e essas são as datas. A regra de aprovação do INCQS para a liberação das vacinas cerca de 24 horas, então a expectativa é que no dia 14 de janeiro essas doses estejam aptas, então, para envio para os municípios, para que comecem, então, a aplicar nesse público-alvo. Pode passar o próximo slide, por favor? Para também tentar antecipar, a gente já discutiu com o Conselho de Secretários Estaduais e o Conselho de Secretários Municipais como seria o envio dessas doses, né? Então, entendeu-se importante, nesse primeiro momento, e no critério populacional. Então, será adotado o critério populacional para a distribuição dessas doses nesses percentuais que estão aí postos. Então, chegou a dose, aplica-se esse percentual e esses percentuais, então, serão encaminhados para os estados e municípios para que possam fazer a imunização dessa faixa etária de 5 a 11 anos. Como o ministro coloca, a população total é de 20,5 milhões de brasileiros que podem ser imunizados e serão distribuídas as doses nessas representatividades que estão postas aí. Pode passar o próximo slide. E é isso, né? Tentando trazer um pouquinho de números, ministro, e sendo breve, essas são as questões. É importante mencionar que a gente tem reuniões constantes com a Pfizer. Existe possibilidade, sim, de conseguirmos antecipar alguma coisa ainda para janeiro,
mas assim como acontece em todos os países, não só no Brasil, a Pfizer escala a produção. Então, não há um estoque no laboratório de doses pediátricas, e à medida que a produção vai sendo, enfim, vai se concretizando, essas doses são embaladas e são encaminhadas para o Brasil. Obrigado, Rodrigo. Eu quero dizer para vocês que a nossa decisão ela está em absoluta sintonia com a decisão de outros países de sistema de saúde de acesso universal, como, por exemplo, o Canadá. Na França aconteceu um processo semelhante ao nosso, inclusive com consultas à sociedade civil, o que no Brasil nós fizemos e se achou que era uma novidade, eu acho que é uma inovação. É algo que precisa ser estimulado no Ministério da Saúde para a construção de políticas públicas que contem com o apoio da sociedade, onde haja uma ampla discussão com os especialistas, não só aqueles que defendem de maneira libertária, ou aqueles que defendem de uma maneira conservadora, ou aqueles que são fortemente contra, né? O Ministério ouve a todos para buscar os consensos necessários para que sigamos em frente com base na evidência científica, observando a legislação do país, cumprindo, sobretudo, os anseios do povo brasileiro. Então, em nome do Ministério da Saúde, eu quero me dirigir, nesse momento, especialmente aos pais e mães dessa grande nação, para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que as normas que foram sugeridas ou que foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação à aplicação da vacina, elas sejam seguidas na ponta, né? Nós somos um país continental, com 5.570 municípios, há muitas heterogeneidades, mas com a capacidade que nós temos, nós vamos conseguir cumprir todos aqueles objetivos. É óbvio que é necessário esclarecer a população acerca de todas as implicações da vacinação, para que consigamos seguir em frente, trazer um pouco de esperança para o nosso país. Hoje nós temos uma nova variante, a variante Ômicron. Essa variante, pelo que se tem demonstrado nos outros países, ela é mais transmissível, tem aumentado o número de casos, mas até agora, pelo que temos observado, não tem havido uma maior pressão sobre os sistemas de saúde nesse período que estamos vivendo. Também não sabemos da eficácia dessa vacina específica de crianças em relação a essa variante Ômicron, se as 2 doses recomendadas elas serão suficientes para reduzir, por exemplo, em 91% a chance de evitar casos nesse período que foi observado do ensaio clínico publicado e apresentado às agências regulatórias. Ou seja, a evidência científica ela vai sendo construída e o que nós esperamos é que tenhamos sucesso nessa nossa campanha de vacinação. Como ministro da Saúde, nós temos nos dedicado bastante para avançar em relação à aplicação da 2ª e da 3ª dose da vacina naqueles públicos mais vulneráveis, né? Nós temos aqui no Brasil desafios geográficos, né, Jurandir? Em função, por exemplo, da região norte, que é continental, nós temos estados como o Amapá, cuja aplicação da 2ª dose está baixa, nós temos o estado de Roraima, precisa ampliar essa cobertura, precisa ampliar o reforço, nós temos que, de alguma maneira, nos preparar para fortalecer ainda mais o sistema de saúde, para, no caso de uma possível, e eu espero que não aconteça, terceira onda que leva pressão para o sistema hospitalar, nós tenhamos condições de atender. O Ministério da Saúde tem trabalhado para ter as provisões necessárias, não só em relação a itens essenciais, como o chamado kit de intubação orotraqueal, mas também em relação ao oxigênio, e vamos trabalhar em conjunto com as secretarias estaduais, com as secretarias
municipais, para que tenhamos, sobretudo, segurança e tenhamos esperança de pôr fim ao caráter pandêmico da Covid-19 no Brasil. Muito obrigado, fico à disposição de vocês para perguntas. Senhoras e senhores, neste momento nós seguiremos com as perguntas dos profissionais de imprensa. Nós pedimos aos jornalistas que respeitem o tema da coletiva e nós informamos também que cada jornalista tem direito a uma pergunta. Nós pedimos que esse número seja respeitado, pois nós temos 13 inscrições, então para que todos tenham o direito, né, de perguntar, nós pedimos para que vocês respeitem este número. Nós vamos iniciar com a pergunta da CNN Brasil. Por gentileza, o jornalista Theo Cury. Boa tarde, ministros, secretários. Ministro, o governo e principalmente o Ministério da Saúde, nas últimas semanas, acabou sendo criticado por especialistas e também pela oposição, obviamente, pela demora em tomar uma decisão. O Ministério, inclusive, chegou a explicar para o Supremo que tinha todo esse cronograma de audiência, da consulta pública. Eu queria saber, na avaliação do senhor, o senhor acha que o governo perdeu tempo nesse período? E, aproveitando, o presidente Jair Bolsonaro foi informado antes, queria saber como que ele reagiu, o presidente que era contrário à vacinação, no primeiro momento obrigatória, claro, da vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Obrigado. Obrigado, Theo, pela sua pergunta. Não há demora nenhuma, não há atraso. Aqui o Rodrigo Cruz explicou de maneira categórica, as negociações com a Pfizer precederam até a aprovação pela agência regulatória. Nós não podemos trazer doses antes da aprovação da Anvisa. Trazer doses antes da aprovação da Anvisa é crime sanitário. Embora tenha havido algumas doses que adentraram ao nosso país oriundas de plantas, de uma vacina que tenha registro emergencial, mas de plantas não vacinadas, o Ministério da Saúde ele não atua dessa forma. Ele atua em estrito cumprimento à legislação do Brasil. Então, uma vez que houve a aprovação da Anvisa, automaticamente nós tínhamos um contrato que nos dava a salvaguarda de indicar as doses para as faixas etárias, de tal maneira que não há atraso nenhum. E, aliás, vou dar um exemplo. A EMA, Associação Europeia de Medicamentos, aprovou no dia 25 de novembro a vacinação. Portugal começou a aplicar naquelas crianças com comorbidades no dia 18. O Reino Unido começou a aplicar com comorbidades agora, no final de 2021. O Brasil está absolutamente dentro do prazo. Foi colocado um processo de consulta pública para uma discussão ampla com a sociedade brasileira, inclusive com esses especialistas que você menciona, que criticaram, estiveram presentes lá na audiência. Eu agradeço a participação de todos, né? Até porque as audiências públicas do Ministério da Saúde, sim, são o local para se fazer as críticas, né? Não que elas não possam ser feitas em outros fóruns, mas lá a gente discute de uma maneira mais franca, com todos os aspectos atinentes a essa discussão aclarados, e nós pudemos avançar com segurança. Então, não houve atraso nenhum. O presidente Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento de final de ano, o que é que ele disse? Ele falou claramente que todos os pais que desejassem vacinar seus filhos teriam a vacina. E ele deixou claramente que essas políticas eram traçadas pelo ministro da Saúde. Eu sou o ministro da Saúde escolhido por ele. O regime é presidencialista. E o presidente me questiona, me consulta. E qual é o meu papel? Meu papel é subsidiar o presidente com as melhores informações para que as melhores decisões sejam tomadas, né? E nós temos um apoio muito grande do presidente da República. Apoio expresso, por exemplo, agora, nesse contrato, foram gastos cerca de 6,9 bilhões de reais para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Será que o presidente é contra a vacinação? O que o presidente defende é a liberdade das pessoas escolherem se querem ou não se vacinar. Esse é um ponto de vista do presidente da República. E eu entendo que a nossa campanha de vacinação ela tem esse sucesso extraordinário porque as pessoas são livres para escolher a vacinação. E o brasileiro tem uma tradição de buscar as vacinas, né? Por isso que a gente vai tão bem em relação à campanha, né? E em relação também ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Vejam vocês, em 6 meses,
uma queda de 90% dos óbitos. Claro que isso não se deve somente a esse ministro, mas alguma parcela nesse sucesso eu tenho. Pelo menos eu trabalho para isso, diariamente, em vez de ficar aí só jogando palavras fora, né? E a gente prefere trabalhar. As críticas fazem parte. Quem não quer ser criticado, não assume essa cadeira que eu estou sentado aqui, ok? A autorização dos pais, quando os pais não estiverem presentes, tem que ser por cartório? Não precisa de autorização de cartório, né, Rosana? Isso aí, corriqueiramente, a gente faz, né? Se você tem filhos, vai vacinar na escola, tanto é que a gente fez aquela campanha do HPV em determinadas épocas, você tem que dar autorização. Isso é proteção da criança, tá? Pedimos aos jornalistas que se limitem a uma pergunta, por gentileza. Nós convidamos agora o Alessandro Saturno, da TV Record, para fazer a pergunta. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, como é que o senhor viu esse recuo do senhor, que o senhor era tão veemente, né, nessa ideia da prescrição médica e, de repente, teve audiência, teve isso? Como é que o senhor está vendo isso? Eu vi que a recomendação é realmente ter autorização, mas houve uma recuada aí do Ministério em relação a isso. Porque era uma decisão tão firme do senhor que a gente achou que o senhor sustentaria até o final. Eu sou veemente em relação à aplicação correta dos recursos públicos. Isso aí eu sou veemente. E na apropriação das políticas públicas que são colocadas em prática. Em relação à prescrição, foi colocada uma consulta pública. E essa consulta pública, alguns disseram que era tolice. Eu vi por aí. Então, quem diz que é tolice é porque não está feito ao processo democrático. E nós ouvimos a sociedade. Nós ouvimos os especialistas na audiência pública. Todos viram. Foi transmitido pelo canal estatal, pela EBC. Um debate de altíssimo nível, onde os diversos posicionamentos foram ali externados, inclusive o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, né? Dr. Donizete, que era representante do Conselho Federal, ele disse claramente que competia o médico a contraindicação ou a indicação da comorbidade, né? Então, não é recuo, isso não é recuo, isso faz parte do processo decisório. Foi feita uma recomendação. Se fosse para nós tomarmos a decisão naquele momento, nós não teríamos feito consulta pública, nem audiência pública. Só completo, o senhor colocou aí o número de 20, ela desligou o microfone, 20 milhões, são 20 milhões de crianças, correto? Isso. E nós estamos prevendo e apresentando à população 3,7 que estão chegando em janeiro. O senhor explicou e especificou bem que a ideia vai depender muito da demanda, é isso? Queria só que o senhor explicasse isso, por favor. Sim, claro. Não tem como chegar a 40 milhões de doses de uma vez. A Pfizer não entrega. Não tem capacidade de produção para entregar essas 40 milhões de doses. E como foi feito em relação à campanha relacionada às outras faixas etárias, as vacinas elas foram chegando, elas foram sendo distribuídas para os estados, que por sua vez distribuíram para os municípios, e elas foram sendo aplicadas de maneira tempestiva, sem nenhum tipo de atraso e levando o benefício para a sociedade, né? Lembrar que nós hoje experimentamos um cenário de queda dos óbitos em crianças de 5 a 11 anos, né? Porque a discussão aqui foi crianças de 5 a 11 anos. Às vezes, nos deparamos com digressões para discutir, por exemplo, de 0 a 4 anos, não era a faixa. Ou então para discutir vacina de sarampo, ou então para discutir vacina de hemófilos. E, salvo o melhor juízo, não é nem incluso no Programa Nacional de Imunização. Então, a discussão é vacina de 5 a 11 anos e observando as regras da Anvisa. Vocês conhecem as regras da Anvisa, estão lá de maneira muito claras para que a sociedade brasileira possa conhecer, né? E isso tem que ser colocado na ponta. Agora, se na ponta cada um usar seu critério, aí a gente vai ouvir e ver novamente o que aconteceu em relação às outras. O Ministério atrasou a dose, o Ministério atrasou a segunda dose. Isso, claro, que não é da maioria dos municípios brasileiros, né? Isso, às vezes, parte de um ou outro. Eu espero que não aconteça, para que possamos seguir firmes em relação à nossa campanha de imunização. Nós convidamos a Raquel Lopes, da Folha de São Paulo, para fazer a argumentação. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Os quilombolas e os indígenas, eles vão vir antes das crianças com comorbidades ou em paralelo? Não ficou muito claro isso para mim.
São duas prioridades, né? A prioridade dos comorbidades é uma prioridade da lei e os quilombolas e os indígenas, eles são em função da ADPF. E como é um quantitativo de quilombolas e indígenas que não é tão grande assim, não é, Rosana? Na verdade, Rosana pode questões complementar. jurídicas, né? Os indígenas, nós temos 139.572, certo? Os quilombolas, nós não temos esse quantitativo muito exato, tanto é que, para os quilombolas, eles estão acrescidos nos 20.476.555. Então, os estados, principalmente os municípios, eles sabem quais são essas comunidades, que é um quantitativo pequeno, e aí se coloca. Aí a questão jurídica, né? Nós temos as ADPFs e nós temos a lei. Então, é questão disso. Esse cronograma por faixa etária, Raquel, nós nos baseamos em Portugal. Portugal tem um sistema de saúde semelhante ao nosso, né? O professor Arnaldo ontem ele mostrou que dentre as faixas etárias que compõem 5 a 11 anos, a que tem o maior número de óbitos é a de 5 anos. Até podíamos ter colocado primeiro a de 5 anos, mas já havíamos colocado em consulta pública esses dados conforme o que acontece em Portugal, aí ficou. Mas os estados e municípios eles são livres para tomar uma decisão melhor a respeito dessas questões, porque são eles que aplicam as vacinas já na ponta, né? Ministro, pergunta ministro. Sim, Arnaldo. Só para complementar, eu acho que a pergunta aqui, eu não esqueci seu nome, Raquel, que Raquel carinhosamente no 6. Raquel, eu acho que primeiro tem a questão legal, mas eu acho que são simultâneas, entenda, porque na verdade o quantitativo é muito pequeno dessa população. Então, na verdade, acontecerá de forma simultânea, obedecendo à legislação, mas de forma simultânea. O Rodrigo, que tem coordenado muito bem essas questões logísticas em relação à vacina e também as questões de aquisições, etc., ele tem me falado que a Pfizer é bastante pontual nessas entregas, né? Porque também chegar muita dose, fica difícil até de armazenar, né? De estocar, porque vocês sabem que a cadeia de frio da Pfizer é um pouco diferente das outras vacinas, né? Então tem que ter essa questão. Eu acho que a gente, não há dúvida nenhuma em relação à expertise que nós temos, quando eu falo nós, é o Ministério, os estados e os municípios em aplicar doses de vacina. Seguiremos com a pergunta da Malu Mois, Poder 360. Boa noite. Primeiro, eu queria perguntar se o Ministério tem uma data, tem um dia para começar a vacinação infantil e se há uma preocupação de faltarem doses para o reforço dos adultos. Faltar dose para o reforço do adulto, não. Eu falei que nós agora completamos 400 milhões de doses, né, distribuídas, é uma marca extraordinária. Para se ter uma ideia, Malu, a COVAX Facility, iniciativa da OMS, conseguiu distribuir 800 milhões de doses, né? Ou seja, nós distribuímos metade das doses para a nossa população que a OMS distribuiu para o mundo todo. Inclusive, nós doamos doses de vacina para a OMS. O que nós iríamos receber do COVAX Facility, nós doamos 10 milhões de doses para o COVAX Facility para ampliar a cobertura vacinal nos países que não têm vacina, né? Também doamos doses para o Paraguai, tudo isso em sintonia com a tradição que tem o Brasil de solidariedade e com o que foi pactuado pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, no G20, né, pelo presidente Bolsonaro e por mim junto aos ministros da Saúde. Rodrigo, você pode falar em relação às chegadas das doses de novo? Sim, pois não. Acho que talvez a Rosana possa complementar depois, mas não tem risco de faltar doses de reforço para os adultos. A gente vai virar o ano com aproximadamente 130 milhões de doses, né? Isso já estava previsto no nosso projeto de aquisição de doses para o nosso plano de 2022. E a gente tem também, enfim, a Pfizer entregando normalmente as doses do segundo contrato, que devem finalizar agora em fevereiro. A gente tem a Fiocruz produzindo as doses, então não há risco de faltar doses de reforço para a população adulta. Arnaldo, aproveitando aqui o assunto. Pois não. As vacinas chegam, então, a Pfizer ainda não confirmou o voo, a expectativa é que o voo chegue no dia 13 em Viracopos, pegando a experiência
das doses adultas. Em 24 horas isso estaria liberado, então, para envio para estados e municípios. São Paulo, por exemplo, onde chegariam as doses, poderia começar a vacinação no próprio dia 14, estando liberados e cumprindo essa expectativa de liberação pela INCQS em 24 horas. Então, ali dia 14, 15, a expectativa é que os municípios já possam começar a imunização com a vacina. Esses que estão dizendo que nós atrasamos doses, eles não arranjaram uma dose de vacina para a população brasileira. Ao passo que nós, sob a liderança do presidente Bolsonaro, já distribuímos 400 milhões de doses, ou seja, nós fizemos 400 milhões de vezes mais do que eles, que só falam e nada fazem. Arnaldo, em relação aos estados que estão com dificuldade de vacinação, a SVS esteve com a OPAS tomando algumas providências. Você podia fazer um breve relato? Perfeito, ministro. O senhor fala especificamente com relação aos estados do norte, né, ministro? Que de todos os estados da federação, são os estados que estão com maior dificuldade de cobertura vacinal. A nossa equipe, juntamente com a da OPAS, com a da Secovid, está em campo, né? Estivemos em campo durante o mês de dezembro, fazendo estratégia município a município para vermos essas coberturas, ministro, identificarmos quais são os problemas dessa baixa cobertura e estabelecermos uma estratégia para melhorarmos essa cobertura. Muitas dessas deficiências não é por falta de vacina, como o senhor falou perfeitamente bem, muitas vezes é associado com um registro, né, com capacidade operacional de registro da vacina e outro, às vezes, com a capacidade operacional de aplicadores de vacina. Então, todo esse diagnóstico por estado está sendo feito pela SVS, juntamente com a Secovid e a OPAS, e estamos já fazendo as tratativas para iniciarmos esse esforço maior para melhorarmos cada vez mais a cobertura na região norte, porque o que efetivamente nós queremos, ministro, é a nossa pátria vacinada. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade à coletiva. Nós pedimos encarecidamente que mantenham o limite de uma pergunta para que os demais colegas possam também fazer a pergunta, pois nós temos um tempo. Nós seguimos agora com o UOL. Pedimos ao Lucas Valença que faça a pergunta. Ministro, boa tarde a todos. Só queria ressaltar um dos slides que o senhor traz, a vacinação no primeiro, segundo e terceiro semestre. Né? É o mesmo número de vacinas, 20 milhões? Não, ali são 3 voos de 1,248 milhão de doses. Então, dia 13, dia 20 e dia 27, totalizando cerca de 3,7 milhões de doses para o mês de janeiro. Né? E para o primeiro trimestre, são 20 milhões de doses encomendadas. Já temos reservadas para o segundo trimestre, mais 20 milhões de doses nessa a fase pediátrica a confirmar com o laboratório. Perfeito. Muito obrigado. Próximo é o nosso jornalista Augusto Fernandes, do R7, por gentileza. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Eu queria fazer uma pergunta em relação à consulta pública. Ontem, a secretária Rosana disse que a maioria das pessoas não concordou com a prescrição médica, mas não foi fornecido nenhum número, nenhuma estatística. Eu gostaria de saber se o Ministério conseguiu levantar quantas pessoas foram contra e a favor, e se foi por conta desses resultados que os senhores decidiram não pedir a prescrição para a vacina. Bom, todos os dados da consulta pública serão colocados de maneira muito clara e transparente no relatório final de recomendação do Ministério da Saúde. Eu já aqui falei com vocês, eu costumo falar com vocês todos os dias, nunca deixei de falar sobre todos os assuntos que vocês me perguntam e vocês sabem disso, né? E eu disse que consulta pública nem tem caráter plebiscitário, nem caráter de referendo. Naturalmente que nós ouvimos as opiniões das pessoas que foram ali e de maneira espontânea manifestaram o seu ponto de vista. Infelizmente, só uma sociedade científica se manifestou, né, oficialmente, no local devido, que é a consulta pública do Ministério. Às vezes se manifesta nas redes sociais. Tudo bem, é legítimo, as pessoas se manifestam onde querem, né, mas o Ministério da Saúde, ele analisa o que é colocado para o Ministério. Os canais estão
abertos, né? Local para publicação científica, sabe onde que é? Nas revistas científicas. Preferencialmente, se for de boa qualidade, nas revistas científicas de fator de impacto elevado, não é? Então, a consulta pública foi útil, sim, foi importante na tomada de decisão do Ministério, assim como a audiência pública, onde ouvimos vários especialistas. Senão, não tinha razão de ser, né? Dando continuidade, Luana Brasil, portal O Tempo. Obrigada. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como que vai ser a campanha para informar os profissionais de saúde e também os pais sobre as recomendações que foram definidas aqui. Obrigada. Arnaldo, você pode comentar um pouco? Claro, ministro. Excelente pergunta, né? O Programa Nacional de Imunização, né, nós somos, juntamente com a Secovid, na SVS e a Secovid, nós estamos um cronograma de treinamento com todas as equipes estaduais com relação ao produto. É importante dizer que, né, é uma nova vacina, é um novo produto, não é a mesma vacina do adulto. Então, já estamos com agendamento com todas as coordenadoras estaduais, os coordenadores das macro-regiões de saúde de todos os estados do Brasil, para dar a eles todas as informações técnicas necessárias e a habilitação necessária e o treinamento necessário com relação a esse imunizante, tanto do ponto de vista prático da aplicação, quanto do ponto de vista da estocagem da nossa capacidade de rede de frio. Próxima pergunta, Melissa Duarte, do jornal O Globo. Boa noite, ministro, secretários. Melissa Duarte, Jornal Globo. Ministro, eu gostaria de saber, a previsão é de 20 milhões de doses para o primeiro trimestre, né? Essa previsão de entrega de doses para o Ministério está condicionada à adesão de vacinas pelos pais? O Ministério vai comprar mais doses conforme haja uma maior adesão? Obrigada. Então, as doses nós já compramos, né? Nós compramos 100 milhões de doses. Então, nós temos que solicitar mais doses em função da velocidade de vacinação. Porque, imagina, se eu solicitar um número muito maior de doses do que a expectativa de aplicação, essas doses vão vencer. E a cada dose dessa tem um custo, né? Essa campanha de vacinação para crianças, ela custará ao Ministério, se todos os pais decidirem vacinar os seus filhos, custará cerca de 2,6 bilhões de reais, né, Rodrigo? É isso? Então, é uma quantia expressiva e nós temos que ter responsabilidade com a aplicação dos recursos públicos, ok? Obrigada. Convidamos a jornalista Marina Panho, da Rádio Gaúcha News, para fazer a próxima pergunta. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, queria pedir desculpas ao secretário Arnaldo, porque eu interrompi a fala do senhor, eu estava no ar ao vivo, passando a informação para a população. Perdoada. Falo alto demais. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre o que levou o Ministério da Saúde a tomar a decisão de ser de 8 semanas e não 3 semanas, como está na bula. Se tem algo a ver com a possibilidade de ter pouca dose disponível e, por isso, o Ministério está largando o intervalo. Marina, se você quiser voltar para o Ministério, as portas estão sempre abertas para você, viu? Obrigada, Rosana. ministro. Acho que eu não fui clara na hora que eu falei. Tudo bom, Marina? São vários aspectos, né? Tanto a experiência, tudo é muito Aí novo. está, são 6 horas e 21 minutos. Nós acompanhamos esse começo da entrevista coletiva e todo o anúncio feito pelo Ministério da Saúde sobre como será feita a inclusão de crianças entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A receita médica não será exigida no momento da vacinação. É importante destacar que essa informação foi adiantada no começo da tarde pela nossa analista de política, Basília Rodrigues. O ministro Marcelo Queiroga nega que tenha sido um recuo. Ele defendeu a prescrição médica antes de vacinar as crianças, para que se houvesse a vacinação às crianças, mas ele nega que tenha sido um recuo essa notícia. Mas o Ministério orientou que os pais procurem a orientação de um médico antes de efetivar a vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina
começa a ser distribuída ainda neste mês de janeiro. São 20 milhões de crianças nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos, em todo o Brasil. Segundo o Ministério, as primeiras doses chegam ao Brasil até o fim de janeiro. Serão cerca de 4 milhões de doses, mais precisamente 3 milhões e 740 mil doses. Isso até o fim do primeiro trimestre, isso até o fim de janeiro. Até o fim do primeiro trimestre, o Ministério acredita que já tenham chegado ao Brasil 20 milhões de doses e depois se espera o restante, outros 20 milhões até o fim do trimestre seguinte. Serão 2 doses e o intervalo entre essas doses será de 8 semanas. A vacinação começa com as crianças com comorbidades e deficiências, depois virão as que vivem com pessoas do grupo de risco. A partir daí, vem as crianças sem comorbidade em idade decrescente, começando com os mais velhos, 11 anos, depois 10 anos e assim até chegar às crianças pequenininhas de 5 anos de idade. É preciso lembrar, esse anúncio é feito hoje, obedecendo ao prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos começar essa nossa edição. Começamos com um certo atraso o Prime Time de hoje e nem dei boa noite a você. Boa noite, muito obrigado pela sua presença com a gente. A gente começa essa edição do Prime Time, lembrando que nós temos nosso repórter Theo Cury, que continua acompanhando a coletiva, vai voltar nessa edição do Prime Time, trazendo todas as informações colhidas nessa entrevista coletiva com o ministro Marcelo Queiroga e outros assessores do Ministério da Saúde. Mas antes, colocamos nessa conversa os nossos analistas, Yuri Pita e Thaís Arbex. Yuri, começo com você. O que representa, boa noite, antes de mais nada, é claro, o que representa esse recuo do governo em relação à prescrição médica obrigatória na vacinação infantil? O ministro diz, não houve recuo. Nós fizemos uma consulta pública, a prescrição médica foi colocada na consulta pública, ouvimos as sociedades especialistas, faz parte do processo decisório. Mas sim, o ministro queria uma prescrição médica para as crianças se vacinarem. Bom, antes de tudo, Márcio, boa noite para você, para Thaís Arbex, para quem nos acompanha no Prime Time. Se não foi um recuo, talvez tenha sido um bode na sala que estava ali apenas para ser retirado. No fim das contas, toda essa questão da prescrição médica foi duramente criticada na audiência pública realizada ontem, com especialistas, com médicos representando as sociedades especialistas envolvidas nessa questão da vacinação infantil, com outros representantes do Parlamento, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em especial indicados pela deputada bolsonarista Bia Kicis, que eram contrários à vacinação, mas o governo fez a vacinação, fez sem a prescrição médica e, para dizer que não recuou totalmente, diz que recomenda e não exige. Da mesma forma, fala que é necessária uma autorização por escrito dos pais, se não forem os pais ou o pai ou a mãe que vai levar os seus filhos de 5 a 11 anos, o que já era também desnecessário, também foi dito isso na audiência pública. Ao fim e ao cabo, a vacinação tende a ocorrer como se esperava que ela ocorreria, tão logo houve a autorização da Anvisa para dizer que a vacina produzida pela Pfizer-BioNTech para esse público específico de 5 a 11 anos, a exemplo do que acontece em diversos outros países, é segura, tem eficácia e quanto antes for aplicada nas crianças, melhor para a imunização da nossa sociedade como um todo. No fim das contas, de novo, insisto no ponto, Márcio, se não foi um recuo, como disse o ministro Marcelo Queiroga, inclusive porque disse que a consulta pública feita online não foi nem um referendo, nem um plebiscito, ou seja, não tem um poder de fato de veto ou de aprovação, então no fundo, era o bode que estava colocado para ser retirado da sala. E Thaís e Yuri, eu peço desculpas enquanto você falava, eu ficar procurando aqui nos meus papéis algumas anotações que eu fui fazendo exatamente para levantar esses pontos com vocês, tanto o Yuri quanto com a nossa Thaís Arbex. Thaís, boa noite. Acompanhando a fala do ministro Queiroga, especialmente a do ministro Queiroga, chama a atenção como ele destacou os efeitos adversos da vacina, como ele destacou a dúvida que ele teria de quantas pessoas, qual seria a adesão da população, quando perguntado sobre 20 milhões de doses, a gente não sabe ainda quantas crianças vão ser vacinadas ou não, ou seja, aparentemente a impressão que eu tive é que não houve
não houve um estímulo à vacinação. Apesar do ministro ter destacado, o presidente comprou 3 bilhões de vacinas, ele não é contra a vacinação. Não ser contra é uma coisa, mas não está havendo, aparentemente, pelo menos na fala do ministro até agora, não houve um estímulo à vacinação infantil. Boa noite, Márcio. Boa noite, Yuri, e a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. De fato, Márcio, a comunicação oficial do Ministério da Saúde poderia e deveria até ter sido mais certeira, né? O ministro poderia ter chegado ali e dito, caros pais, estamos aqui anunciando a vacinação infantil, confiem na gente, vão vacinar os seus filhos. Mas colocou uma série de dúvidas ali para toda essa população de 5 a 11 anos. Além desses casos que você citou, fala de possíveis eventos adversos. O ministro e a secretária especial para a Covid-19 citam até os casos de miocardite, que a gente sabe que são raros pelos estudos que a gente acompanha nos Estados Unidos. Fala dessa possibilidade de não adesão total da população a essa vacinação. Fala também, como já disse o Yuri, que os pais procurem uma orientação dos seus médicos. De fato, deixa essa série de dúvidas, Márcio. Mas eu vou fazer um pouco a poliana aqui e vou dizer que eu prefiro comemorar o que é fato, que é as crianças estão incluídas no Plano Nacional de Imunização e, segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, o primeiro voo com as primeiras doses da vacina da Pfizer para esse público deve desembarcar no Brasil no próximo dia 13. E essas vacinas estarão disponíveis. Eu prefiro ficar com essa notícia, Márcio. Desculpa, eu quase cortei você, Thaís, Imagina. mas definitivamente, claro, a gente sabe que não é um momento de festa. É um momento de muito pesar por tudo que está acontecendo nessa pandemia. Mas quanto mais grupos a gente consegue incluir na vacinação, é um momento para se celebrar, para se comemorar. Especialmente como frisou o Yuri, a Anvisa e outros países do mundo já disseram, essa vacina é eficaz, essa vacina funciona, essa vacina é segura. Então, não é compreensível que a gente tenha um ministro da Saúde que, em vez de destacar os benefícios da vacina, tenha destacado tanto os efeitos adversos. É claro que é preciso falar nas letras miudinhas, os cuidados, mas quando a secretária de Covid do Ministério, Rosana Leite Mello, fala que é imprescindível ouvir um médico antes de vacinar, quem está ouvindo fica na dúvida. Qual o grau de segurança que a gente tem nessa vacina? A gente vai ter uma entrevista, Yuri, ao longo desse jornal, mas eu queria destacar isso com você. Ela usou essa palavra, imprescindível. A nota do Ministério da Saúde fala recomendação, não mais prescrição obrigatória, mas recomendação. Mas quando a secretária do Ministério fala imprescindível buscar uma orientação médica, todo mundo fica com o pé atrás. Sem dúvida, continua a corroborar toda essa sombra de dúvidas que foi jogada em relação à vacinação infantil, inclusive por autoridades do país. E, mais uma vez, a impressão que deu, Márcio, e aí eu lembrei da nossa colega que está de férias, Mona Lisa Perrone, que é muito astuta, muito atenta na linguagem corporal e até no jeito de falar das pessoas que estavam participando dessa entrevista coletiva. Não havia entusiasmo, havia pesar, havia cuidado, havia receio, dava para perceber isso na voz de cada um dos respondentes. A gente não viu isso em outros momentos de vacinação, nem na vacinação de adolescentes. E aí faço aqui vou me inspirar na doutora Isabela Balalai, que participou da audiência ontem. Ela até fez uma brincadeira ali, ela falou, olha, eu tenho um conflito aqui de interesse que eu não disse na audiência, porque eu tenho um filho de 10 anos que não para de perguntar para a mãe dele, que é médica, defensora da vacinação, quando é que ele poderia se vacinar. Eu não tenho mais esse conflito porque meu filho tem 12 anos, já se vacinou. Eu entendo a postura da Thaís Arbex, que está ansiosíssima para vacinar a filha dela. E é isso que a gente percebe de milhões de pais que querem vacinar os seus filhos. Não querem ouvir autoridades com medo, colocando em dúvida uma política pública que é vacinar as crianças. A gente não percebe nem entusiasmo, nem convicção, nem segurança na fala, infelizmente, das autoridades de saúde que estão providenciando essas 20 milhões de doses
para vacinar crianças de 5 a 11 anos no país. Eu volto com vocês daqui a pouco, Yuri e Thaís, obrigado por enquanto. Vamos ouvir então algumas falas que foram ditas durante esse anúncio do Ministério da Saúde. A secretária Leite de Mello, eu não sei exatamente o trecho que nós destacamos, mas o trecho que nós vamos mostrar agora é o momento que ela recomenda que os pais procurem médicos antes de vacinar os filhos. Vamos prestar atenção nas palavras que ela utiliza. Imprescindível que os pais, mães responsáveis por essas crianças consultem um médico antes, né, de irem tomar essa vacina. E por que é essa nossa preocupação? A criança ela está em pleno desenvolvimento, então é importante essa informação. Nós temos alguns efeitos adversos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado ele tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Eu queria voltar aos nossos analistas e, mais uma vez, até com você, Thaís. A secretária do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello, fala imprescindível buscar um médico. O texto da nota do Ministério da Saúde é bem mais ameno. O Ministério da Saúde recomenda que os pais ou responsáveis consultem um médico antes da vacinação para verificar se não há contraindicação. É até correto isso. Se possível, busque um médico para ver se não tem contraindicação. Mas quando a gente ouve um imprescindível, de novo, a gente se assusta. É isso, Márcio. Nós que somos pais sabemos que o que nos causa arrepio são os efeitos colaterais das vacinas, qualquer delas. Sempre remédio. A gente pergunta ao pediatra quanto tempo a gente vai ficar acordado com a criança sentindo febre ou uma dor no braço. Isso todos nós já passamos, sabemos como é. Mas ao reforçar essa recomendação, de fato coloca dúvida numa população que já está em dúvida. Importante a gente dizer que esse questionamento em relação à vacinação infantil, ele vem sendo feito há bastante tempo, não é de hoje, nem é no dia do anúncio. E é importante a gente olhar para o mundo real. O próprio ministro Marcelo Queiroga, durante a sua fala, disse que agora, nessa fase 4, que a gente sabe que a fase 4 é a fase da aplicação na vida real, ou seja, quando a vacinação chega de fato na população, que nós saberemos de fato, conheceremos de fato quais são os efeitos dessa vacina. E eu quero aproveitar aqui para citar os dados dos Estados Unidos, o que a gente já conhece, que lá 5 milhões de crianças nessa faixa etária foram vacinadas nos Estados Unidos e houve apenas 8 casos de miocardite. Pois é o efeito colateral mais citado hoje nessa coletiva, inclusive. Claro, claro. É importante reforçar, a gente está falando tanto aqui dos benefícios da vacina, mas então é importante reforçar quando essa vacina chega ao nosso país. O secretário executivo do Ministério diz que as doses devem começar a chegar no dia 14 de janeiro, atendendo 20 milhões de crianças. É importante anotar esses prazos, anotar as datas, anotar os volumes de vacinas que vão chegar aqui para cobrar, para que as nossas crianças sejam efetivamente vacinadas no prazo correto. Vamos ouvir o que diz então Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde. Uma entrega semanal, serão 3 voos, cada voo contendo então 1,248 milhão de doses. Né? Os voos chegarão pelo aeroporto de Viracopos e essas são as datas. A regra de aprovação do INCQS para a liberação das vacinas cerca de 24 horas, então a expectativa é que no dia 14 de janeiro essas doses estejam aptas então para envio para os municípios, para que comecem então a aplicar nesse público-alvo. É isso. O número dado durante essa entrevista coletiva foi de 3.740.000 doses até o fim do mês de janeiro. O nosso analista de política, Caio Junqueira, antecipou que um primeiro lote de 1.250.000 vacinas chega antecipadamente e a grande esperança é que a vacinação comece ainda nos próximos dias, a partir do momento que esse primeiro lote
com informação antecipada pelo Caio Junqueira, já chegue ao Brasil. 1.250.000 doses que tem previsão de chegada já na semana que vem. Ou seja, poderemos antecipar bastante, Yuri, o início dessa vacinação. Até o fim do mês de janeiro, quem sabe já começamos a vacinar na primeira quinzena de janeiro, pelo menos 1.250.000 crianças. Exato, Márcio. E isso tanto da parte dos secretários estaduais de saúde, quanto dos secretários municipais, das prefeituras, com todas as associações e órgãos que representam conselhos, CONAS dos secretários estaduais, CONASEMS dos secretários municipais, a Frente Nacional dos Prefeitos, Confederação Nacional dos Municípios, todos eles dizem que recebendo a vacina colocam imediatamente na rua ou o mais rápido possível, porque já há toda uma logística, já há uma expertise que vem sendo feita ao longo de todo o ano de 2021 e há uma expectativa, uma ansiedade. Agora, existe um ponto, mas só colocar uma outra informação que a gente ainda não destacou e que me parece importante. A secretária Rosana Leite também falou do intervalo entre a primeira e a segunda dose, a decisão do governo de adotar um intervalo de 8 semanas e não de 21 dias, como está recomendado na bula. Ela usou como justificativa, inclusive fazendo menção ao Dr. Marco Aurélio Safad, que participou da audiência pública ontem também, alegando que isso aumentaria a produção de anticorpos das crianças, e isso tem sido de fato dito inclusive para a vacinação dos adultos, e também essa questão de reduzir o risco de evento adverso, mais uma vez fazendo menção à miocardite. E não é por acaso que se faz menção a isso, porque esse é o discurso dos antivacina, é o discurso dos antivax, é o discurso que foi ouvido ontem por 3 representantes levados à audiência pela deputada Bia Kicis, de que isso seria um risco que não valeria apenas ser corrido. E a gente já viu, e é sempre importante repetir, que a ciência, as sociedades científicas, a Associação Médica Brasileira, a Anvisa, os países que adotam a vacinação infantil já deixaram muito claro que vale sim a pena vacinar e que esse risco é muito, muito, muito pequeno. A gente tem uma entrevista marcada ainda nessa edição do Prime Time para tirar essas dúvidas, dirimir essas dúvidas, reduzir essas dúvidas que ainda existem nessa questão da vacinação infantil. E uma delas é exatamente essa: por que não respeitar a bula da vacina e sim determinar 8 semanas? A gente vai tentar tirar essa dúvida ao longo dessa edição do Prime Time. Mas antes, vamos voltar a ouvir algumas falas que foram ditas durante essa entrevista coletiva lá no Ministério da Saúde em Brasília. E agora é a hora que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo não atrasou o começo da vacinação de crianças. Ele lembra que a Anvisa, ou é importante lembrar, que a Anvisa autorizou a aplicação infantil, dizendo que a vacina era segura e eficaz, no dia 16 de dezembro. Vamos ouvir o ministro Marcelo Queiroga nesse ponto. Em nome do Ministério da Saúde, eu quero me dirigir nesse momento, especialmente aos pais e mães dessa grande nação, para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que as normas que foram sugeridas ou que foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação à aplicação da vacina, elas sejam seguidas na ponta, né? Hoje nós temos uma nova variante, a variante Ômicron. Essa variante, pelo que se tem demonstrado nos outros países, ela é mais transmissível, tem aumentado o número de casos, mas até agora, pelo que temos observado, não tem havido uma maior pressão sobre os sistemas de saúde nesse período que estamos vivendo. Também não sabemos da eficácia dessa vacina específica de crianças em relação a essa variante Ômicron, se as 2 doses recomendadas elas serão suficientes para reduzir, por exemplo, em 91% a chance de evitar casos nesse período que foi observado do ensaio clínico publicado e apresentado às agências regulatórias. Ou seja, a evidência científica ela vai sendo construída.
para a gente entender melhor todas as informações dadas hoje pelo Ministério da Saúde, eu converso agora com Flávia Bravo. Ela é pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença hoje no nosso CNN Prime Time. Boa noite para a senhora. Eu começo com uma pergunta bem geral para ter através do seu conhecimento, a sua análise sobre o que foi decidido hoje pelo Ministério da Saúde. Como é que a senhora viu essas decisões tomadas, anunciadas pelo ministro Queiroga? Boa noite a todos, né? Inicialmente, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha opinião e do que a gente sabe. Bom, eu assisti praticamente a apresentação toda. Fica um misto, né? De um certo desconforto, uma situação que a gente podia estar festejando, mas diante de tudo que vem acontecendo desde a aprovação, que já foi há 20 dias, né? Poderia ter sido evitada essa confusão toda. Em relação ao que foi aprovado, a realidade é que nós aqui, médicos da comunidade científica, já esperávamos, a verdade é essa, que fosse aprovado. É desnecessário esse prolongamento e consulta pública, isso só trouxe confusão desnecessária, como eu já falei. Em relação ao que foi aprovado, é mais ou menos o que vocês já comentaram aqui. Quem não conhece o nosso país é que pode dizer numa entrevista, porque nem todos lerão a nota, né? A maior parte da nossa população não vai ler a nota, mas vai ficar essa imagem sendo replicada de que é imprescindível consulta médica, como se consulta médica fosse acessível a todos os brasileiros, e a gente sabe que não é. Quando exigem uma manifestação dos pais, a simples presença deles já é uma autorização, né? Não é preciso reforçar num discurso, mas pelo menos não estão exigindo a prescrição médica. Isso era uma luta, né, das sociedades médicas, nem a autorização prescrita dos pais. A gente entende que as doses pediátricas, que são diferentes, e diferente do que a secretária falou,